Obrigado, querido Samuel. É um privilégio poder estar com vocês nessa manhã para partilharmos da palavra de Deus. Mas antes de entrarmos no tema da nossa mensagem nessa manhã, onde nós já temos ouvido falar sobre os valores da minha vida, já ouvimos sobre lealdade, já ouvimos sobre constância e agora nessa manhã vamos ouvir sobre irrepreensibilidade. Mas tem um recadinho especial para vocês nessa manhã, num vídeo. Pedir o pessoal da mídia que transmita a vocês nessa manhã. Está aí um recadinho do nosso pastor, né? Assim como eles estão com saudade, tenho certeza que cada um de vocês, nós também, estamos com essa saudade deles, de estar com eles aqui. Meus queridos, nessa manhã então, a nossa palavra é irrepreensibilidade. Uma palavra que não muito comum, que a gente não ouve constantemente, mas uma palavra fundamental para a nossa caminhada e para a nossa vida cristã. E nessa manhã, o tema que eu quero partilhar com vocês é esse: irrepreensibilidade, o desafio de viver uma fé visível. O desafio de viver uma fé visível. Certo cristão, ele frequentemente conversava com um dos seus vizinhos e ali sempre convidava aquele vizinho para que estivesse na igreja, fosse à igreja com ele, participasse de um culto com ele. E a resposta que aquele vizinho sempre dava para o cristão era a seguinte: olha, eu estou lendo um livro e assim que eu terminar a leitura desse livro, eu te dou a minha resposta, se eu aceito ou não o seu convite. E aquele cristão, ele continuava insistindo com o seu vizinho para que ele fosse à igreja com ele, para que ele estivesse ali na sua igreja com aquele cristão e toda a sua família. E o vizinho sempre dava a mesma resposta: estou lendo um livro, assim que eu terminar de ler esse livro, eu te dou a minha resposta. E aquele cristão começou a ficar intrigado, porque a resposta do vizinho era sempre a mesma, né? Ele ficava pensando com ele, né? Que livro é esse que ele está lendo, né? Que demora tanto para ler, será que ele está me enrolando? Né? O cristão começava até a pensar que era uma desculpa do vizinho para não aceitar o convite de ir à igreja com ele. Até que um belo dia, ele fez o convite mais uma vez e o vizinho aceitou o convite de ir até a igreja com o cristão. O cristão ficou muito feliz, eles foram à igreja, foram ao culto, e naquele culto, o vizinho aceitou Jesus. E o vizinho, então, o cristão daquele vizinho ficou feliz demais com essa situação, e voltando para casa, visivelmente feliz, aquele vizinho estava, mas estava alguma coisa incomodando no coração dele. E ele não aguentou e perguntou para o vizinho: olha, né, que bom que você aceitou o convite, então finalmente você terminou a leitura daquele livro, né? E o vizinho respondeu: sim, eu terminei. E querendo ainda saber que livro é esse, né, que demorou tanto para poder ler. E então ele não aguenta e pergunta para o vizinho: mas você não se importaria de me dizer então que livro era esse que você estava lendo? E o vizinho então responde para ele: olha, o livro que eu estava lendo era o livro da sua vida. E eu queria ter certeza se aquilo que você dizia para mim era aquilo que você vivia. E quando eu percebi que aquilo que você me dizia era exatamente o que você me dizia, então eu decidi que eu queria ter essa mesma vida também. Por isso eu aceitei o seu convite e por isso eu tomei a minha decisão hoje de seguir a Jesus. Porque a vida que eu queria ter é a vida que você também tem. Então, meus irmãos,
Imagine por um instante que a sua vida é assim também, que a sua vida cristã é como um livro aberto e que as pessoas à sua volta estão lendo esse livro. Cada página, cada capítulo está sendo lido pelas pessoas ao seu redor, sejam os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, sejam os seus amigos, a sua família, todos estão lendo esse livro que é a sua vida. E a pergunta que fica para nós então é essa: o que eles estão lendo? Será que a nossa vida, o nosso estilo de vida é consistente com a fé que nós professamos com os nossos lábios? Será que aquilo que você está vivendo é coerente com aquilo que você está dizendo? A era que nós vivemos é uma era de ceticismo. As pessoas, elas estão cansadas de discursos vazios e de palavras bonitas. O que eles anseiam é por autenticidade. É isso que as pessoas à nossa volta estão buscando, autenticidade. E é exatamente aqui que o conceito bíblico de irrepreensibilidade se torna não apenas algo relevante, mas também algo absolutamente crucial. Por isso, meu convite para você nessa manhã é que nós mergulhemos na palavra de Deus e descubramos qual é esse conceito, o que é irrepreensibilidade bíblica que nós precisamos viver. Então, vem junto comigo para aprendermos um pouco mais a respeito disso. E a primeira coisa que eu quero discutir com vocês é o que é irrepreensibilidade. O que é irrepreensibilidade? Muitos ouvem essa palavra irrepreensível e acabam pensando em algo que é perfeito, numa vida sem erros, e aí a gente se sente desqualificado. Olha, não tem como eu ser irrepreensível. O irrepreensível que a Bíblia exige de nós, pede para que sejamos, é algo inatingível, é algo que eu não vou conseguir alcançar. Isso não é para mim. Mas, meus queridos, o conceito bíblico de irrepreensibilidade não é sobre ser perfeito, mas diz respeito a você ter uma vida de integridade autêntica. Fala sobre você ter um testemunho incontestável. É disso que trata irrepreensibilidade dentro do conceito bíblico. Eu vou pedir que avance mais um pouquinho aí para a gente, e você abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, os versos 14 a 16, a parte A. Então, esse texto fala para a gente a respeito dessa irrepreensibilidade que eu e você precisamos ter. Filipenses capítulo 2, versos 14 a 16, a parte A, nos dá essa clareza tremenda a respeito do que é irrepreensibilidade e também sobre aquilo que ela não é. Diz assim a palavra de Deus: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Então, meus irmãos, é disso que se trata irrepreensibilidade. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele nos chama, nos convida para sermos irrepreensíveis. E para que eu e você entendamos a profundidade disso, nós precisamos olhar para essa palavra no seu original, lá no grego, para que a gente consiga compreender melhor do que Paulo está tratando. E a palavra que o apóstolo Paulo se utiliza, que se vale dela aqui no grego para irrepreensível, é amêmpitos. E amêmpitos, numa análise mais profunda dessa palavra, vai nos revelar algo que é muito fascinante. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não utiliza aqui a palavra grega anamartetos. Anamartetos significaria sem pecado. Então, irrepreensível não significa sem pecado, mas amêmpitos vai significar literalmente sem culpa, sem motivo para censura. É isso que Paulo está falando, que nós precisamos ser alguém sem culpa ou sem motivo para ser censurado. Então, a ideia aqui que o texto nos traz para irrepreensível não é a ausência de pecado, mas é uma ausência de uma acusação justa e válida que possa manchar o seu caráter. Então, é disso que está se tratando aqui. Irrepreensibilidade diz que você não pode trazer sobre si
algo que possa ter uma acusação justa e válida, que manche o seu caráter, que denuncie contra você enquanto um cristão. Então, irrepreensível é viver de uma tal forma que, mesmo que alguém queira acusá-lo de alguma coisa, de falsidade, de hipocrisia, isso não se sustenta. Essa acusação não se sustenta. Essa acusação, ela não encontra uma base na realidade da sua conduta. Se nós formos para o Antigo Testamento, por exemplo, a palavra que nós podemos encontrar no hebraico, a mais próxima para essa irrepreensibilidade, seria tamim. Tamim é a palavra que é empregada, por exemplo, para Deus falando a respeito de Jó, porque carrega esse significado semelhante, que tamim traz a ideia de íntegro, de completo. Quando Deus fala a respeito de Jó, em Jó 1:1, ela vai dizer que Jó era um homem íntegro e reto. Então Jó era também alguém íntegro e reto diante de Deus, era alguém que era irrepreensível, ou seja, alguém sobre quem você não conseguia encontrar um motivo para acusação, ou qualquer acusação que fosse feita contra Jó, ela não se sustentava. Quando você fosse avaliar a vida de Jó, você diria, não é verdade, estão dizendo isso dele, mas quando a gente olha para a vida de Jó, isso não se sustenta, isso não é verdade. Jó não é assim, não é esse o estilo de vida que ele vive, que ele demonstra, que nós conhecemos. O teólogo John Stott, ele comentou sobre essa ideia dizendo: a irrepreensibilidade não é a perfeição sem pecado, mas uma maturidade e integridade de caráter que é evidente para todos. Aqui então nós encontramos, já falamos que irrepreensibilidade tem a ver com autenticidade, com coerência, mas tem a ver também com esse estilo de vida consistente. Então, irrepreensibilidade também tem a ver com consistência. Você precisa ter uma consistência em fazer aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é certo. E é essa consistência que nos torna irrepreensíveis. O fato de você constantemente fazer aquilo que é certo vai atestar ao seu favor. Quando alguém lhe acusar de algo, vão olhar para a sua vida, para a consistência da sua vida, em fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo e aquilo que é bom, e falar, não, ele não é assim. Ele pode até ter errado, mas esse não é o caráter dele. Não é assim que ele é, porque ele é alguém irrepreensível. Então, meus irmãos, nenhuma acusação justa e válida pode ser feita contra nós, porque nós temos essa consistência em fazer aquilo que é certo. Um erro apenas não é suficiente para nos desqualificar. É exatamente a constância no erro que nos desqualifica. É isso que nos torna repreensíveis. Então, a nossa grande preocupação não é em achar que a irrepreensibilidade é algo inalcançável, mas é em eu me tornar uma pessoa repreensível, aquele que comete um erro, que é exortado, que é repreendido e se arrepende do seu erro, reconhece que de fato errou, essa pessoa é alguém irrepreensível. Então o problema não está em você errar, o problema não está em você ter cometido um pecado, mas quando você o comete, você o reconhece, você se arrepende e você muda de vida. Isso torna você alguém irrepreensível. Mas quando você permanece no erro, quando a sua constância é no erro, então você é alguém repreensível. Então, se eu permaneço deliberadamente no meu erro, se eu escolho continuar errando, é aí que está o problema. É isso que torna pecado em nossa vida, porque aí eu me tornei alguém repreensível, alguém que constantemente alguém precisa ficar chamando a minha atenção sobre aquele problema. Então, irrepreensível é a nossa constância em fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo e aquilo que é bom. Então, portanto, ser irrepreensível não é ser perfeito, porque perfeito só um foi, que foi Jesus Cristo. Isso está delegado apenas a Ele. Anamarteto, sem pecado, só Jesus foi. Mas para nós, o nosso chamado é para a irrepreensibilidade. Se você errar, corrija, se arrependa e mude de vida. Isso torna você alguém irrepreensível.
Então, irrepreensibilidade também não é nunca errar, porque todos nós tropeçamos, todos nós erramos e dependemos da graça de Deus em nossas vidas. Irrepreensibilidade também não é você agradar a todos, porque Jesus foi alguém irrepreensível e ainda assim ele não agradou todo mundo. Nem todos gostavam dele, nem todos estavam do lado de Jesus. Ele foi odiado e crucificado por aquilo que ele foi. Então, ser alguém irrepreensível não significa necessariamente que o fato de você fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é bom, vai agradar todo mundo que você conheça também. Então, ser irrepreensível é se esforçar para viver diante de Deus com uma consciência limpa e diante dos homens também. É isso que é viver uma vida irrepreensível, assim como Paulo vai dizer em Atos 24:16, olha, eu me esforço para viver com uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Todos os dias eu me esforço para isso. Isso é o que eu e você precisamos também fazer, de modo que o nosso testemunho do Evangelho não seja obstruído por causa das nossas falhas de caráter. O Evangelho não pode ser manchado pelos meus erros. Eu preciso viver uma vida irrepreensível. Eu preciso viver uma vida onde, se eu errar, eu vou logo reconhecer, vou me arrepender, vou mudar de atitude e vou me colocar diante de Deus para ser aquilo que Ele quer que eu seja. Mas o nosso texto, ele também traz outras questões que nós podemos analisar juntos. E a segunda coisa que eu quero olhar com você para esse texto é sobre a irrepreensibilidade no cotidiano, no nosso dia a dia, no ordinário. Então agora nós já entendemos o que é irrepreensibilidade e o que ela não é, o que tem a ver dela na minha vida e o que não tem a ver com irrepreensibilidade na nossa vida. Mas o nosso texto vai também nos mostrar como é que eu devo viver essa irrepreensibilidade no meu dia a dia. Paulo aqui em Filipenses, ele não coloca a irrepreensibilidade num pedestal de grandes feitos heróicos para dizer, olha, só se você fizer isso ou aquilo é que você vai se tornar uma pessoa irrepreensível. Não. Ele traz a irrepreensibilidade para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para as pequenas coisas. Eu não sei se você percebeu, mas esse texto fala disso. Olha o que diz para a gente apenas o verso 14, o inicinho do verso 14. Vai dizer para a gente, façam tudo sem murmurações nem discussões. É isso que vai tornar vocês irrepreensíveis. Façam tudo sem murmurações e nem discussões, para que sejam irrepreensíveis. Então, para nós sermos irrepreensíveis e puros, eu preciso viver uma vida onde todas as coisas, dependendo da sua tradução, vai dizer aí todas as coisas, façam todas as coisas, sem murmurações e nem discussões e nem contendas. Olha que coisa impressionante que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui nesse texto, porque ele está nos mostrando que o teste do nosso caráter, ele não está nas grandes coisas que eu e você precisamos fazer. O teste para a nossa irrepreensibilidade não está no púlpito que você pode pregar ou num grande impacto evangelístico que você deve fazer. Não é ali que a sua irrepreensibilidade vai ser testada e provada. Mas sabe onde que a sua irrepreensibilidade vai ser testada? Vai ser lá na fila do caixa, vai ser na hora do trânsito engarrafado, vai ser naquela reunião de condomínio, vai ser na forma como você reage quando o seu chefe brigar com você ou chamar a sua atenção, vai ser naquela hora, quando o seu cônjuge te decepcionar, é que a sua irrepreensibilidade vai ser testada. O nosso texto vai nos lembrar, façam tudo sem murmurações e sem discussões. Então essas duas palavras é que nós precisamos prestar atenção. O que é murmuração? Murmuração é aquele resmungo baixo, né, que quase ninguém ouve, que é quase imperceptível, mas você está ali resmungando e murmurando a respeito dele. É aquela queixa inconstante, é aquela insatisfação crônica com as circunstâncias da vida que Deus tem permitido que você viva. Murmuração
é a antítese da gratidão. Uma pessoa que murmura, que reclama o tempo todo, ela não está reconhecendo aquilo que Deus tem feito por ela. Então ela não está sendo grata, ela não aprendeu a ser grata pela vida que Deus tem proporcionado a ela. Porque quando nós murmuramos, nós estamos no fundo questionando a própria bondade de Deus sobre as nossas vidas. Isso que é murmuração. É você constantemente estar reclamando de algo, é constantemente, todo dia, você repetidamente está reclamando a respeito das mesmas coisas. Isso é murmuração, isso é pecado, isso desagrada a Deus, e isso te faz uma pessoa repreensível. Discussões também, contendas, ou do grego dialogismos, que são as disputas, aqueles debates acalorados, por causa do nosso orgulho. Porque eu não quero perder uma discussão, porque eu quero ganhar todas as vezes, eu quero ter sempre a última palavra, eu quero provar o tempo todo que eu é que estou certo. É disso que Paulo está falando aqui para nós. Quando nós queremos o tempo todo provar que nós é que temos a razão, que nós é que estamos certos, nós estamos nos tornando pessoas repreensíveis. Eu não estou sendo irrepreensível quando eu tomo essa atitude. Essas discussões, essas contendas são a antítese da humildade e do amor que nós precisamos viver. Como o apóstolo Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, que o amor ele não busca os seus próprios interesses. Então eu não preciso ter sempre a razão, eu não preciso sempre querer ter a última palavra, em qualquer discussão que seja. Então, na maioria das vezes, escolher não ganhar uma discussão, ou até mesmo permanecer em silêncio, vai ser muito mais proveitoso. Pode ser, na maioria das vezes, a melhor decisão que você toma em uma discussão, em uma contenda. Prefira o silêncio, ou prefira não ganhar aquela discussão, porque é disso que é exatamente isso que vai tornar você alguém irrepreensível. Então, meus queridos, murmurar e discutir roubam de nós a energia que nós podemos e deveríamos investir naquilo que realmente importa. Então, ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar discutindo, nós temos que fazer a semeadura certa. E aqui nós temos que lembrar que as coisas que nós vivemos na nossa vida são um resultado direto daquilo que nós plantamos em nossas vidas. Eu só colho daquilo que eu semeio na minha vida. Então, se eu tenho semeado murmuração e discussão, o que é que eu vou colher na minha vida? Mais murmuração e mais discussão. Então eu preciso me lembrar disso, que a nossa colheita atual é fruto daquilo que nós plantamos. Eu não vou colher um resultado diferente daquilo que eu semeei, diferente do fruto que eu semeei, da semente que eu lancei. Então, se eu lancei uma semente de contenda, de discussão, de murmuração, o que é que eu espero colher na minha vida? Mais contenda e mais murmuração também no meu futuro. Então, o que é que nós precisamos fazer? Mude as suas sementes. E lembre que o resultado daquilo que você está semeando hoje vai levar um tempo para você colher. Você não vai colher imediatamente, não é eu querer, então eu mudei, pastor, eu comecei a semear a partir de hoje uma vida diferente. E amanhã você já quer colher resultado dessa vida diferente? Não, meu querido. Infelizmente, amanhã você vai continuar colhendo o resultado que você plantou lá atrás. Daqui a um tempo, você vai colher, começar a colher. Se você mantiver a constância, lembra, é necessário constância. É necessário você estar constantemente semeando daquilo que eu quero colher. E aí, se eu continuar semeando boas sementes, mais tarde, daqui a um tempo, eu vou começar a colher também constantemente o resultado dessa semeadura. Então, o que você espera colher na sua vida? Comece a semear hoje. Porque não vai ter como também você colher o resultado de algo que você nunca plantou na sua vida. Então comece hoje mesmo a semear a irrepreensibilidade. E aí veja a sua vida brilhar em meio ao caos desse mundo. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele está nos dizendo que a nossa capacidade de brilhar como luzeiros no mundo
está diretamente ligado a essa capacidade que nós temos de controlar a nossa língua e o nosso espírito contencioso nessas pequenas questões da nossa vida, nessas pequenas ações e frustrações da nossa vida. Porque, meus queridos, é exatamente nesse momento que as pessoas estão nos observando. É aqui que as pessoas estão olhando para nós. Porque ninguém se impressiona com um cristão que louva a Deus no domingo e na segunda-feira está brigando e reclamando de tudo. Ninguém se impressiona com isso, não é essa a vida que faz diferença. Como vai nos lembrar o pastor A.W. Tozer, ele diz que a prova mais segura da grandeza de um homem não está nas ocasiões em que ele se iguala à circunstância, mas naquelas em que ele as transcende. Então a nossa grandeza ela é medida naqueles momentos em que nós transcendemos, nós vamos além daquilo que esperam de nós. Quando nós ultrapassamos as expectativas que as pessoas têm a nosso respeito. Lembre-se, o mundo está de olho em nós, especialmente em nós que somos cristãos. Então, transcender a vontade de reclamar e de brigar é um sinal de maturidade cristã. Significa que você já deu esse passo para ir em direção a uma vida irrepreensível. É ter coerência de vida. Então, o nosso desafio é provar que a nossa vida e a nossa crença são a realidade daquilo que nós vivemos. Estão em acordo, aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo estão em acordo. É exatamente quem eu sou. Então nós nos tornamos irrepreensíveis a partir dessas pequenas atitudes de não reclamar e nem discutir constantemente. E mais uma vez, eu quero lembrar que não é sobre reclamar ou discutir sobre algo uma vez ou outra, porque isso também é legítimo. Você tem sim a liberdade de reclamar de algo, você tem sim a liberdade de discutir sobre algo, mas isso não pode ser o seu estilo de vida. É esse que é o problema. Se o seu estilo de vida é reclamar o tempo todo sobre tudo e sobre qualquer coisa, se o seu estilo de vida é ficar brigando por tudo o tempo todo e por qualquer coisa, esse é o problema. Agora, você ter um momento em que você vai brigar por algo, vai discutir por algo, ou vai reclamar de algo, isso é legítimo na nossa vida. Então, discutir o tempo todo e brigar o tempo todo é que nos desqualifica. Então, para nós nos destacarmos no meio de um mundo pervertido e corrupto, nós precisamos ser irrepreensíveis, ou seja, eu não posso dar motivo para ser desqualificado. E por último, eu quero falar com vocês sobre o propósito da irrepreensibilidade. Para que todo esse esforço? Para que me dedicar tanto sobre isso? Por que eu devo me preocupar em ser irrepreensível? O apóstolo Paulo nos dá a resposta disso no verso 15. Para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Então o propósito, meus irmãos, não é o nosso próprio orgulho espiritual. O objetivo da irrepreensibilidade não é elevar você, não é colocar você em evidência. O objetivo aqui, ele é missionário. Nós vivemos em meio a uma geração pervertida e corrupta. A escuridão moral e espiritual ao nosso redor é muito densa. E é exatamente nesse cenário que eu e você somos convocados pela palavra de Deus para sermos irrepreensíveis, para vivermos uma vida de integridade, de paz e de gratidão a Deus. Esse estilo de vida, ela não passa despercebida, ela vai brilhar em meio a esse caos do mundo. Então a nossa irrepreensibilidade, ela se torna um holofote para o Evangelho, para a palavra de Deus. Nós não passamos desapercebidos quando o mundo vê cristãos que não vivem reclamando, que buscam a paz em vez da briga, que tratam os outros com respeito, mesmo sob pressão. Eles veem algo diferente, e eles veem algo que é atraente, algo que os atrai, algo que os chama para poder conhecer. Eles veem Cristo em nós, e isso nos coloca em evidência. Mas nós precisamos nos lembrar mais uma vez que isso também incomoda. É uma evidência que vai incomodar os outros também. Porque quem nunca aqui se incomodou com o brilho do sol quando você estava dirigindo? Que bate diretamente nos seus olhos.
ou quando é colocado um holofote sobre o seu rosto. Isso incomoda. Então o nosso brilho, ele também vai incomodar a escuridão, especialmente aqueles que querem permanecer escondidos na escuridão. Mas eu e você precisamos continuar a ser aquele livro que os outros vão ler. Charles Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores, ele disse certa vez: o evangelho está escrito em 2 colunas. Uma é a Bíblia e a outra é a vida dos cristãos. Então você é uma das colunas que o mundo está lendo. E se a nossa vida contradiz o que a Bíblia ensina, qual coluna você acha que o mundo vai estar lendo mais frequentemente? Qual que vai chamar mais a atenção do mundo? Você se lembra da ilustração do início dessa mensagem? O mundo está lendo o livro das nossas vidas. Nós somos analisados e observados o tempo todo. O mundo, ele tem um detector de hipocrisia voltado para cada cristão. E está o tempo todo observando, esperando aquele momento de um deslize nosso. Mais uma vez eu lembro, o problema não está em você errar tentando acertar. O problema vai estar quando você deliberadamente e constantemente não se importa e não se arrepende de continuar no erro. Esse que é o problema. Então não viva uma vida de erro, mas viva uma vida de arrependimento e de entrega a Deus. Davi, que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, ele cometeu pecados terríveis, mas Davi também era irrepreensível. Toda vez que ele era repreendido de um pecado seu, toda vez que ele encarava um dos seus pecados, ele se arrependia profundamente, ele se humilhava e voltava para o caminho de santidade. É assim, meus queridos, que nós somos luzeiros no mundo. É assim que nós vamos nos tornar irrepreensíveis. Se em algum momento nós percebermos que algo na nossa vida está ofuscando o brilho do Evangelho, da mensagem que nós pregamos, nós nos limpamos imediatamente para continuar iluminando. É a nossa vida irrepreensível que vai validar a mensagem que nós anunciamos, que nós pregamos. É a vida limpa diante de Deus que vai abrir as portas para que nós possamos preservar a palavra da vida, para que nós possamos compartilhar a esperança que nós temos em Jesus. A vida que nós vivemos, ela só vai ter valor se nós formos irrepreensíveis na nossa maneira de viver. Então, o que nós podemos fazer para viver uma vida irrepreensível? E aqui eu termino com vocês. Faça uma auditoria da sua língua. Preste atenção naquilo que você vive e fala durante o seu dia. Quantas vezes você reclama do tempo, do governo, do trânsito, do seu trabalho? Desafie-se então a trocar cada murmuração por uma oração de entrega e de confiança em Deus. E use também a tecnologia ao seu favor. Toda vez que você sentir aquela intensa necessidade de postar algo reclamando nas redes sociais, resista a essa vontade. E ao invés de postar mais sobre as suas reclamações, fale mais de esperança, fale mais daquilo que você é grato a Deus por aquilo que Deus tem lhe dado. Uma reclamação ou outra, claro, você está livre para poder fazer, mas evite fazer isso constantemente. Demonstre mais gratidão, demonstre mais esperança naquilo que as pessoas ouvem de você. Escolha a paz ao invés da razão. Toda vez que surgir uma discussão, ao invés de você, seja em casa, seja no trabalho, seja online, se faça essa pergunta: é mais importante provar que eu estou certo ou preservar um testemunho de paz? O que é mais importante para você? Provar que está certo ou que o seu testemunho seja reconhecido? Então essa humildade de abrir mão de uma discussão é um brilho poderoso na escuridão e no orgulho desse mundo. Lembre-se do que Provérbios 17:14 nos diz, que começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso desista antes que surja o conflito. Então começar a discussão é como abrir a represa, vai sair arrebentando tudo. Então é melhor você nem começar, para evitar que o conflito surja. E por último, seja íntegro na sua vida secreta.
A irrepreensibilidade, ela começa quando ninguém está olhando. Você é honesto nas suas declarações e negócios? Como você se comporta online, nos grupos de WhatsApp, nos comentários anônimos que você faz nas redes sociais? Uma vida irrepreensível é uma vida íntegra, na qual o eu público e o eu privado são a mesma pessoa. Então é isso que Deus espera de nós. A irrepreensibilidade nessa perspectiva bíblica é um reflexo do caráter de Cristo na vida do crente. Então é uma jornada de integridade, de constância, de coerência, de transparência e de santidade. Isso se torna um poderoso testemunho para um mundo que anseia por autenticidade e por verdade. Então, meus queridos, que a história, que a nossa vida contar, seja um reflexo fiel do Evangelho da graça de Deus, e que nós possamos, de fato, sermos irrepreensíveis e sinceros, brilhando como estrelas no meio de uma geração que precisa desesperadamente da luz de Cristo. Que eu e você sejamos irrepreensíveis. E se você quer ser irrepreensível, se a irrepreensibilidade é uma palavra que você quer ter na sua vida, eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento e nós vamos orar, pedindo e clamando a Deus para que nos torne irrepreensíveis diante dele e diante dos homens também. Que esse seja um resultado da nossa vida, estar e viver com uma consciência limpa diante de Deus e dos homens, de tal forma que ao olharem para você, digam: olha, ele sim errou aqui, mas isso não é quem ele é. Ele não é assim, ela não é assim. Essa não é a vida que ele demonstra ter. Errar, todos nós estamos sujeitos a errar, mas o erro não define quem você é. Isso é irrepreensibilidade. É se arrepender do seu erro, reconhecer o seu erro e corrigir a sua rota imediatamente. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, reconhecendo que a Tua palavra nos chama a ser, ó Deus, irrepreensíveis. Que a irrepreensibilidade seja a marca que nós levemos diante desse mundo. Que as pessoas, ao olharem para nós, não tenham um motivo válido e justo para nos acusar. Porque, apesar de um erro nosso, apesar de um momento em que nós pecamos contra os homens e contra o Senhor, isso não é o que define a nossa vida. Isso não é o que define quem nós somos. Porque a nossa vida tem sido uma vida de constante busca pelo que é certo, pelo que é justo e pelo que é bom, diante do Senhor e diante dos homens também. Que ao olharem para nós, possam reconhecer a nossa irrepreensibilidade. Ajuda-nos, ó Pai, a viver esse tipo de vida, que brilha no caos e na escuridão do mundo, como luzeiros diante deles, como o brilho do sol diante desse mundo. Que assim seja a nossa vida, para que possa demonstrar o Senhor, para que possa revelar o caráter de Cristo em nós. Mesmo sabendo que isso vai incomodar a muitos, que o Senhor nos ajude a viver uma vida irrepreensível. É o que nós suplicamos ao Senhor nessa manhã. Trabalhe em nós, mude o que for necessário mudar em nossas vidas, molde o que for necessário ser moldado em nossas vidas, para que a nossa vida e o nosso caráter sejam reconhecidos como daqueles que são irrepreensíveis. É a nossa oração nessa manhã, ó Pai, é o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém.